Olá, eu quero te apresentar agora algo bem bacana aí que está complementando essa parte final de arquitetura de software. E eu sei que nesse momento você também talvez esteja ansioso para fazer uma integraçãozinha com o banco de dados, criar algo mais interativo, tá? Nesse momento eu vou fazer o seguinte: eu não vou aprofundar em alguns conceitos, mas eu vou te apresentar alguns conceitos que a gente vai ver muito isso detalhado lá no módulo 5, quando a gente estiver falando sobre a parte de ASP.NET Core MVC. Eu vou te apresentar nessa aula de agora como a gente pode estar se comunicando com o banco de dados, trabalhando com o conceito de persistência e também com o conceito de injeção de dependência, tá certo? A gente não vai aprofundar muito, aqui será mais a prática, tá certo? Porque nós iremos ver esses detalhes lá no módulo 5, tudo bem? Eu estou trazendo isso para você agora, para poder complementar dentro do contexto de arquitetura, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou estar utilizando são duas ferramentas. Eu vou estar utilizando o Visual Studio 2017, que é o que nós já estamos utilizando nas nossas práticas, e eu vou também utilizar o Management Studio, que é uma ferramenta da Microsoft para gerenciamento de banco de dados. Então, Visual Studio 2017, tá certo? Versão Community, que eu venho orientando você a utilizar, e também o Management Studio, aí a versão você fica bem à vontade, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos aqui no Visual Studio. Primeira coisa que eu vou fazer é File, New, Project. Aqui no File New Project vai aparecer aqui a telinha e eu quero que você coloque Visual C Sharp, Web, ASP.NET Core, Web Application como template. Tudo bem? Pronto. Aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aula de integração. Vai ser o nome do nosso projetozinho aqui, tá bom? Então pronto, vou criar aqui ele, aí você bota no seu o nome que você desejar. Já vou antecipando aqui, no tempo que está montando aqui o meu template do ASP.NET Core, que você é interessante você assistir essa aula primeiro, entenda, para depois assistir novamente, executando os passos a passo que eu vou estar realizando, tá bom? Então, eu venho agora, vou escolher aqui Web Application Model View Control, vou dar aqui um OK, e agora sim ele vai gerar o template para mim, tá bom? E aí é legal, porque é o seguinte, ele está montando tudo aqui para mim. Aí logo, após ele montar, a gente vai lá para o Management Studio, onde já tem um script pronto. E eu vou pegar esse script e vou executar ele e criar a nossa base, tá bom? Eu vou mostrar isso passo a passo. Ponto. Ele criou aqui o nosso template, olha que bacana, tá certo? Ele criou aqui a solução de integração que nós criamos, que nada mais que nós vamos fazer nessa aula é integrar uma aplicação com o banco de dados, tá certo? Então, eu criei aqui dentro do Solution Explorer. Você está vendo? Eu estou marcando aqui, tá bom? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Management Studio, a ferramenta que eu falei para vocês, que gerencia script. Aqui eu estou na minha base local, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agora criar aqui, botar em New, e vou pegar o código de script, que eu também vou estar disponibilizando para você aqui na plataforma, para que você utilize, tá bom? Vou colocar aqui o script, vou digitar isso aqui na mão, pronto, tá aqui o script todo bonitinho, e venho aqui em Execute, pronto, e aqui ele vai criar meu banco, olha que legal, já criou aqui, ele criou database, criou meu banco, ele fez referência a ele, criou a tabelinha blog e a tabelinha post, pronto, foi o que ele fez. Se eu vier aqui, ó, e atualizar, olha o que é que vai acontecer. O meu blog já está aqui, tudo bonitinho, minhas tabelinhas, tudo funcionando. Pronto. Isso aqui é o que a gente iria precisar do nosso aqui do Management Studio, tá bom? A gente vai precisar mais dele. Então eu vou minimizar aqui, volto para o meu Visual Studio, tá certo? Se eu quiser, por exemplo, conectar com o meu banco só para saber como é que está a estrutura dele e tal, como opcional, eu nem precisaria, mas só para te mostrar, eu posso vir aqui em Server Explorer, tá certo? Só para você poder conhecer. Você vem aqui, por exemplo, conectar, e você vai botar a conexão do banco, tá certo?
dar um conectar e escolher qual é a base de dados que você deseja, tá bom? No meu caso ele já está configurado, então eu vou cancelar aqui e vou só clicar aqui para ele habilitar para mim. Pronto. Então você vai fazer isso, você vai lá em conectar, que é essa caixinha aqui, ó, coloca lá os caminhos, escolhe a tabela e pronto, né? Tabela não, banco, desculpa, que é o login, né? Pronto, e aqui vai aparecer para você toda a estrutura. Então por isso que eu falei que não precisava a gente ir diretamente lá no próprio Management Studio, porque depois que criado a gente consegue visualizar tudo aqui. Lembrando que nós fizemos aqui agora no Visual Studio, isso aqui é opcional, não é obrigado você ir no CV Explorer não, tá certo? Aqui é só para você, eu não estou lembrando qual é o nome da tabela, tal, qual é o nome do banco, aí você consegue visualizar pelo próprio Visual Studio, tudo bem? Então vamos lá, dando sequência. O primeiro passo que a gente vai fazer é ir lá em ferramentas e aí a gente vai fazer uma configuração no nosso projeto. Vamos em ferramenta, aqui em ferramenta você vai colocar no Get, Package Manager, aí Package Manager Console, pronto, vai abrir aqui o console pra gente e nós vamos executar alguns comandos, tá certo? Deixa eu pegar aqui os comandos para poder te mostrar. O primeiro é a instalação do Entity Framework Core, tá certo? O que é o Entity Framework? É a camada de persistência da Microsoft que nós iremos utilizar. É ela que vai ajudar a gente a fazer a integração da nossa classe com a nossa tabela. Então, quando eu tiver uma classe, isso para o mundo da orientação a objeto, vai ser uma tabela lá no meu modelo de dados. Uma propriedade será uma coluna, e sempre assim. Então, quem vai ajudar nessa gestão é a nossa camada de persistência. E a camada de persistência no qual a gente vai estar trabalhando, que é a camada de persistência da Microsoft, que é o Entity Framework, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar o primeiro comando que eu vou instalar aqui. Eu venho aqui no próprio prompt, aqui embaixo, tá? Você está vendo. Coloco o comando install package. Vou executar ele. Pronto. Ele já está aqui instalando, configurando para esse meu projeto. Esse meu projeto agora vai ter o Entity Framework Core, tá certo? É o primeiro passo que tem que ser feito. Depois, a gente vai, assim que ele finalizar, tá? A gente vai instalar um outro recurso, que é o Entity Framework Core.tools, que são ferramentas para nos ajudar a fazer o que a gente vai fazer agora, que é engenharia reversa. O que é isso? Nós criamos primeiro o banco, depois o que a gente faz? A gente transforma as estruturas desse banco em uma estrutura de orientação a objeto, como classes e propriedades, tá bom? Então, eu estou instalando agora o Microsoft Entity Framework Tools. Vou dar aqui um Enter. Está restaurando. E logo depois, em termos de instalação, deixa só ele terminar aqui de instalar da minha máquina, eu vou instalar um recurso, um outro componente de geração de design. O que é isso? O que eu vou fazer agora, né, daqui a pouco a gente vai fazer, é dar uma linha de comando e ele fazer automaticamente a engenharia reversa. É ele que vai, por exemplo, pegar o que está na minha tabela e transformar em classe. Na minha coluna, transformar em propriedade. A gente não vai fazer isso, quem vai fazer isso tudo é ele. Então, esse comando aqui nos ajuda a esse tipo de recurso. Então, eu vou vir aqui, Ctrl V, tá certo? Ó. Vou instalar, então estou fazendo 3 instalações, tá certo? 3 instalações no nosso projeto e configurando ele diretamente. Então, esses comandos aqui eu vou estar passando para você, você vai ver lá no nosso material dos recursos. Não se preocupa, eu vou estar colocando lá para você, tá bom? O importante é você acompanhar, aí segue aquela minha didática, você acompanha primeiro, do início ao fim, entendeu? Aí você começa do zero, fazendo passo a passo e dando pausa no vídeo, tá bom? Eu vou colocar agora o comando que vai fazer a grande mágica. Esse comando é muito legal. O que esse comando vai fazer? É ele que vai, depois de toda a nossa configuração que nós fizemos, é ele que vai transformar, fazer a engenharia reversa, no qual nós estamos abordando, tá bom? Então eu venho aqui, ó, vou colocar o scaffold, que a gente chama de scaffold DB Context. Ele vai criar também toda a parte onde qual eu vou conectar com o banco de dados, tudo bem direitinho.
Aqui ele pede qual é o nome do servidor, ó, eu coloco o nome do servidor e coloco aqui qual é o banco de dados que eu estou utilizando, tá bom? Então pronto, o que você vai colocar é colocar o nome do seu servidor, da sua máquina, não o meu, tá certo? Que é o meu. Se for parecido ou idêntico, mas é o que roda na sua máquina, tá bom? Não é obrigatoriamente ser o meu. Então vai colocar o seu e o nome do banco de dados que você criou. Se você estiver utilizando o mesmo script que eu estou utilizando, você pode usar o mesmo nome do banco, tá bom? Se não, você muda diferente. Depois disso, eu estou colocando aqui para ele criar aqui as modelos para mim, tá vendo? Ó? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Enter. E aí eu quero que você observe aqui no meu Solution Explorer como ele vai gerar para mim todas as classes. Então vamos lá, eu vou dar aqui um Enter. E aí vai demorando um pouco, ele está montando aqui a estrutura e eu quero que você fique atento aqui no meu Solution Explorer. Que você vai ver que ele vai montar para a gente toda essa estrutura, tá bom? E aí é legal, porque esse é um trabalho que você particularmente não ia ter, tá bom? Você não precisaria ter esse trabalho. Não precisa ter esse trabalho que já faz isso para você. Antes não, você ia ter que fazer isso na mão, com todos os recursos, ia ter um trabalhozinho para ter feito isso. Então aqui ele está gerando aqui para a gente, vamos aqui acompanhar. Olha aí ele gerando, tá? Se você está observando agora, pronto, ele gerou aqui as classes. Como o base é pequeno, então rapidinho, ele gerou aqui a tabela blog, a tabela post, tá certo? Ó, para falar a verdade, da tabela blog ele trouxe aqui a classe blog e da tabela post ele trouxe a classe post. Ele trouxe também um recurso chamado Blogging Context, é onde vai ficar todo o nosso mapeamento, tá certo? Como falei, nessa aula aqui é para a gente ter uma visão de como funciona. A gente não vai entrar em todos os detalhes, porque a gente vai entrar isso lá no módulo de ASP.NET Core MVC, tá bom? Então aqui o que é que você tem que entender? É que aqui onde fica todo o mapeamento de conexão com o teu banco e o mapeamento com o teu banco de dados. Por exemplo, ó, aqui eu estou dizendo que eu estou mapeando a minha tabela blog, né? Minha tabela blog com a minha classe. Então aqui, quando a gente for acessar, a gente vai poder acessar diretamente por esse mapeamento. Aqui eu tenho uma string de conexão. Aqui eu tenho os relacionamentos, por exemplo. Lá eu tenho um relacionamento. O blog pode ter vários posts. Então, ó, um blog pode ter vários posts. Estão vendo? Então, ele já montou esse relacionamento para você. Se esse relacionamento existir lá no banco, ele já traz isso aqui para você. Tá certo? Essa restrição para você. Então, ótimo. Já começamos muito bem. E o que é que nós vamos fazer agora? Depois da gente ter entendido, a gente vai utilizar um conceito de injeção de dependência, tá certo? Esse injeção de dependência a gente vai trabalhar muito bem com ele lá no ASP.NET Core MVC, mas aqui a gente vai ver na prática como funciona. Então vamos seguindo aqui os passos juntamente comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer é excluir, tá certo? Excluir esse método override on configuring. Pronto. E agora você vai adicionar somente um construtor no lugar dele. Como eu vou mostrar aqui no código. Tudo bem? Pronto. Somente isso. Tá certo? Porque a nossa injeção de dependência será pelo construtor. Tá certo? Então eu coloquei aqui ele, o construtor aqui. Vou seguir. Vou mostrar para vocês um arquivo que a gente tem chamado de startup. Ele está lá no final. Estou aqui no Solution Explorer. Lá no final. Aqui no final eu tenho esse arquivo. O que é esse arquivo? Tudo que eu quero que seja iniciado no momento que a minha aplicação sobe no seu gerenciador de aplicativo web. Então, tudo que eu quero, eu coloco aqui. Então, eu vou querer que, nesse momento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma referência para o Entity Core, Framework Core. Tá certo? E vou também fazer para a minha camada de modelo. E aí você pode perguntar, mas qual é a namespace, Moacito? É a camada de modelo. Você pega aqui, ó. Eu estou vindo aqui diretamente no modelo. Peguei aqui a namespace, que eu também não tinha decorado. Venho aqui, boto using, ponto e vírgula. Pronto, já está aqui meu modelo. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Tem esse arquivo aqui, esse método aqui. Opa, só passar aqui. Não tem esse método configure service? Nós iremos adicionar aqui nele o seguinte código, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ctrl+C. Pronto.
você vai adicionar esse seguinte código aqui para ele. Pronto. Nesse código aqui eu tenho, ó, a minha conexão com o banco, tá certo? Meu servidor e minha tabela, porque a gente tinha tirado, né, anteriormente, né? Lembra que a gente tirou lá na contest? Que a contest fica todas as informações do banco. Agora ele vai ficar aqui, tá certo? E aí eu tenho um serviço que é do próprio gerada pelo naquele momento que nós fizemos toda aquela configuração, né? Aquele passo a passo, é gerado automaticamente após. E aí eu tenho adicionado essas duas linhas. Pronto. Após isso, o que é que eu sugiro você fazer, tá? É fazer algo bem simples. Você vai vir aqui, compilar o seu projeto, porque a configuração já está feita. Então você vai compilar, se está tudo ok. Aqui eu estou compilando, tá certo? E aí, essa parte de persistência já está tudo pronta, está tudo ok. O que nós iremos fazer agora é o seguinte, tá? Nós vamos criar nossa controller. O que é controller? Controller, ele é um maestro entre a camada de visualização e a camada de modelo. Então, é o controller que pega as informações da view e leva para model, tá certo? Isso é aquele padrão MVC lá do Golf, né? Da gangue dos 4. Então, eu venho aqui, vou clicar com o botão direito, ó. Depois de ter compilado, lembre-se, compila antes, tá bom? Venho aqui add na controller. Na controller, depois que eu boto controller, escolha a opção MVC controller com visualizações, usando o Entity Framework. Então, o que é que eu quero? Ele já vai gerar para mim uma controller toda já com o CRUD pronto, tá certo? Para mim, e com as visualizações. Tudo prontinho. Só para a gente depois mudar o layout se desejar. Então, ele está criando aqui para mim, ele está criando a do blog, tá bom? Aí é legal, porque a partir de agora, o que é que vai acontecer? Eu estou trabalhando com o que eu já montei da minha persistência. Então, eu vou escolher aqui, ó, modelo, class, vou botar o blog. A context, blog, tem as informações do banco. A visualização é um template que a gente utiliza padrão para manter as interfaces comum. Então, você vai vir aqui, ó, View, Shared, Layout. Pronto. O nome da tua controller vai ser Blogs Controller. E aqui vou dar um add e ele vai criar tanto a controller para mim, como ele vai estar criando também a minha visualização, tá certo? Deixa ele estar criando aqui. E é muito legal, lembrando, tem alguns conceitos que a gente passou aqui, que aí, o que é que a gente vai fazer? Vai bater esses conceitos lá no módulo 5, tá bom? Aqui eu trouxe porque também faz parte da arquitetura você ver essa integração. Tá ok? Tá claro isso? Então não se preocupe, tem muita coisa que a gente vai ver lá no módulo 5. Principalmente fazer esse exercício de integração contínua. A gente vai estar integrando com bancos, tanto o módulo 5 como o módulo 6. Mas aqui tu já sabe fazer isso. Se tu precisar montar uma tela de cadastro, consulta, pronto, tu já sabe, tu já tem uma aula para isso. Então, no primeiro módulo, tu já está aprendendo isso. Tá certo? No módulo de arquitetura, com todos os padrões que nós estamos aprendendo, e você agora está aprendendo como criar uma tela, montar já um sistemazinho, tá bom? Ok, ele criou aqui. Observe aqui que eu tenho ele criou um block controller. No meu construtor eu digo qual é a minha contexto que eu vou estar utilizando, ó. Eu boto minha contexto. Isso aqui é legal porque você pode usar vários contextos, por exemplo. Você tem um contexto para o banco que está no SQL, outro contexto que é para o banco PostgreSQL. Cada banco, né, se você estivesse usando o seu projeto, seria um contexto diferente. E aí você colocaria qual contexto você quer. Por exemplo, eu quero do banco SQL, context, do PostgreSQL, context, entendeu? É esse chaveamento. Então, isso é a integração, dependência, tá? Injeção de dependência. Então, assim, o que é isso? A partir desse meu chaveamento aqui, eu mudo ele e digo qual é o contexto que ele vai usar. E eu estou mudando aonde? Na minha controller. Então, é uma injeção de dependência através da controller. E aí, só batendo um pouco nesse assunto, a injeção de dependência é essa, tá? É eu poder, com um pequeno chaveamento, dizer qual é a dependência que eu quero ter. Então, aqui eu consigo ter uma dependência, é só eu escolher, como eu citei. Se eu tivesse outro banco, que, por exemplo, se eu tivesse vários contextos, cada contexto para um banco separado. Então, se você for usar num projeto o SQL Server, PostgreSQL e o MySQL, são 3 contextos. Então, desses 3 contextos, por exemplo, agora eu quero que a controller seja do SQL. Então, vamos imaginar que o nome da contexto é SQL Context.
do MySQL, vamos imaginar que seja MySQL Content. Então você colocaria através da própria controller, tá bom? Beleza? Então vamos continuar. Então aqui, para falar a verdade, já está prontinho. Eu vou executar ele aqui para você ver. Vou aqui, clico aqui na minha setinha, ele vai subir o serviço para mim e a gente vai ver como ficou, tá certo? A gente vai estar chamando através do próprio Blogs. Vai ser bem legal essa parte. Ele demora um pouquinho porque ele está compilando a primeira vez, ele está subindo os recursos, tá? E aí é muito legal, porque assim, você vê como a aplicação está subindo. Isso é bem visto dentro do Visual Studio. Ele está montando aqui para mim. Observe, vai mostrar aqui um textozinho. Já ele mostra a interface. Se você observar do meu lado direito, ele vai mostrar aqui uns recursos, mostrando os recursos da minha máquina. Pronto, ele carregou aqui, tá? E aí, pra gente ver, eu vou chamar aqui pela controller, vou botar aqui Blogs, que é a minha controller. Aí você bota o nome da controller, tá certo? Se está usando o padrão como eu estou utilizando, é só botar Blogs. Então venho aqui, vou dar aqui um Enter, tá certo? Para ele ver se ele tentar mostrar a nossa telinha que nós criamos aqui, tá bom? Vamos lá, ele está montando aqui, olha que legal. Ele já gerou essa telinha, foi ele que gerou, tá bom? Como padrão, tá certo? E isso já integrando com o nosso banco de dados. Então eu vou vir aqui, ó, criar new e vou colocar aqui, por exemplo, o http www.casescript.com, tá certo? Vou botar aqui criar. Olha que legal, olha que ele tá bem aqui. Aí eu vou voltar, sabe aonde? No meu Management Studio. E vou fazer o seguinte. Você está vendo aí? Eu vou clicar com o botão direito na minha tabela. E vou botar aqui para selecionar. E olha quem está aqui, ó. O meu Case Script que eu criei. Tá bom? Olha que legal. Bacana, né? Então essa foi uma prática muito interessante. Minha sugestão é que você refaça. E por que você não cria da post? Né? A gente tem a tabela blog e post. Nós fizemos o blog. Faz do blog e depois faz do post. Fica aí com esse desafio. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? Olha você me vendo aqui de novo, tá certo? E um grande abraço para você e a gente se encontra na próxima aula. Olá, sou Moacir Casimiro e aí você assistiu esses tópicos, essas aulas sobre esse assunto bem bacana, bem prático. Isso é interessante que você está conhecendo como é montado o curso no qual eu estou preparando com tanto carinho. E aí eu te convido, depois dessas aulas você ter assistido, de conhecer mais, né? Entre aqui no link no qual eu estou te passando para que você conheça mais e entre nesse mundo de desenvolvimento, conheça mais essas características que você acabou de ver. Tem N aulas, você está assistindo 3 a 4 aulas aqui, tá? Mas aí por isso eu te convido, venha entrar nesse mundo de desenvolvimento, venha conhecer mais características no qual você está vendo aí durante essas 3 ou 4 pequenas aulas que você assistiu, porque tem um mundo de coisas, um mundo de aulas para você assistir, tá certo? Esse curso no qual você está assistindo esse módulo faz parte de um grande passo para o desenvolvimento de aplicações web, com as ferramentas da Microsoft. Então aqui você vai aprender muita coisa legal, tá certo? Te convido, tá certo? Você vir fazer parte desse grupo, interagir com as pessoas que estão diretamente ligadas nesse grupo, nesse curso, tá certo? Nós temos uma equipe bacana para contribuir com você. É só você dar um passo maior. Dá um clique aqui nesse link, tá certo? Que eu estou passando aqui para você, para que você conheça mais detalhes. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente através do chat que tem nessa página e a gente vai estar interagindo e você vai vir fazer parte desse grupo seleto de pessoas que querem dar um passo na sua carreira profissional, maior passo na sua carreira profissional, tá certo? Um grande abraço, se sinta abraçado e a gente se encontra no curso.